Meu irmão e minha irmã, hoje, dia 11 de setembro, segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Vamos escutar o que nos diz a palavra de Deus para nós neste dia do Evangelho segundo Lucas. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: "Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la que se perca?" Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: "Estende a tua mão." O homem assim o fez, e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos este evangelho que é, naturalmente, continuação daquele de sábado. Se a gente se recorda bem, no evangelho de sábado, Jesus, em dia de sábado, Jesus estava com seus discípulos passando por uma plantação de trigo, colheu espigas, fez o que, segundo os fariseus, não se podia fazer em dia de sábado. Jesus, então, se declara Senhor do sábado. Hoje, outro sábado, outro dia na sinagoga, Jesus está ali, pregando a palavra de Deus. Nós sabemos, a sinagoga é lugar de meditar, de escutar a palavra, de adorar a Deus. Jesus, porém, dá um passo a mais. Coloca em prática aquela palavra que estavam meditando, que estavam contemplando. O que causou, como nós escutamos, um certo conflito entre as pessoas que estavam por ali. Este gesto que Jesus faz com este homem de chamá-lo e colocá-lo ao centro não é só para nos explicar o que aconteceu, mas é também um caráter teológico. A pessoa que tem uma doença, a pessoa que tem alguma limitação está excluída, está à margem. Jesus a coloca no centro, a coloca de pé, ou seja, sozinha, com as próprias pernas, não apoiada em ninguém, no centro não das atenções, no centro da sociedade, no centro de tudo o que precisa. Além disso, nós vemos que este evangelho, Jesus pergunta àquelas pessoas, especialmente aos fariseus e mestres da lei, pode-se fazer o bem ou não? E não espera a resposta, porque conhece o coração deles, sabe que para eles não estão preocupados em fazer o bem ou fazer o mal, estão preocupados em pegar Jesus, em colocar Jesus em dificuldades. O que então que esta palavra pode dizer para nós no dia de hoje? Jesus, como diz o Evangelho, conhecendo o pensamento deles, ou seja, conhecendo o coração, sabendo que do coração daqueles homens viria só destruição, só inveja, só ciúme, só perseguição, Jesus faz este gesto, demonstrando que o culto a Deus vai ligado ao bem-estar dos irmãos, ao bem-estar do ser humano. Jesus, então, sabe que aqueles homens não vão entender o gesto que está acontecendo. Por isso não espera uma resposta. Faz o gesto, para que os outros que também estão ali vejam o que é que tem que ser feito e como deveria ser o comportamento daqueles que são os mestres e os doutores da lei. Jesus faz o bem, cura aquele homem. Por quê? O homem tem que estar são, o homem tem que estar bem, com a saúde plena, para poder adorar a Deus. De que adianta o homem estar cheio de doenças, cheio de tudo, preocupado com isto, ir até, por exemplo, a sinagoga, ir até a igreja? As doenças vão falar mais alto, a dor vai falar mais alto. Preciso que seja bem, seja curado dentro das possibilidades, para aí poder adorar bem o Senhor, rezar bem. Além disso, este evangelho nos fala a respeito do nosso coração. Este evangelho tem que questionar a nós. E o meu coração, o seu coração, como está? Tem espaço no nosso coração para o sofrimento do meu irmão? Ou será que a minha fé é de tal modo egoísta que quando eu vou à igreja eu penso só em mim mesmo, eu penso só nas minhas coisas quando estou indo para a igreja, quando estou na igreja? Nunca nos esqueçamos daquela história que diz que o homem, cada vez que ia à missa, quando chegava em casa, colocava dentro de um pote de vidro um grãozinho de milho.
Um dia estava indo para a missa e uma pessoa na rua lhe pediu alguma coisa, lhe pediu um pão. Aquele homem que já estava um pouco atrasado para a missa sentiu compaixão daquela pessoa, foi até a padaria e lhe comprou um lanche. Quando chegou na igreja, a missa já estava começada, já estava do meio para o final. Aquele senhor, quando voltou para casa, pensou consigo: bom, não vou colocar o grão inteiro, vou dividi-lo ao meio, porque participei de meia missa. Depois de muitos anos, aquele senhor morreu e foi para o céu. Chegado diante de São Pedro, trouxe consigo, orgulhoso, o seu pote cheio de grãos de milho, e São Pedro lhe perguntou: vamos ver então, quantos grãos de milho você tem? Quantas missas você participou? Joga aqui em cima da mesa. E aquele homem, destapando o vidro e jogando em cima da mesinha de São Pedro, lhe caiu apenas meio grão de milho. Para dizer o quê? Que a missa de verdade, a missa que valeu a pena que aquele senhor participou, foi justamente aquela que ele assistiu, que ele participou só metade da missa, porque a outra metade ele dedicou o tempo ajudando aquela pessoa necessitada. Que a gente nunca se esqueça que se o nosso irmão que está ao nosso lado está doente, está passando por necessidades, e nós fechamos os olhos para ele, pensando que agora eu não tenho tempo, agora eu tenho que adorar a Deus, agora eu tenho a missa, agora eu tenho isso, eu tenho aquilo, talvez aquela missa, talvez aquele tempo que nós vamos dedicar às coisas de Deus, não vão ser tão frutíferos na nossa vida. Se os meus irmãos estão bem, aí sim, vou com todo o meu coração adorar a Deus. E se não estão, que o meu coração possa ser compassivo, sentir compaixão e ajudar o meu irmão que está precisando. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você neste dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.